Oi, bom dia. Bom dia, Bela Maria. Tudo bom? Bom dia para quem está chegando. Bom dia, Marta. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Bom dia, Leilinha. Bom dia. Sejam todos bem-vindos para o Evangelho no Lar mais uma vez, do Lar Espírita Casa do Samaritano. É com muita alegria que a gente faz esse Evangelho para todos vocês, com muito amor. Bom dia, Jaqueline. Bom dia, Socorrinha. Bom dia. Gente, me dê um feedback se tá bom aí o áudio, se a música tá legal, se tá muito alta, se tá boa. Me dê um feedback, por gentileza. Tá ótimo. Obrigada, amor. Obrigada. Bom, hoje a gente vai fazer o nosso evangelho mais uma vez, né? O evangelho que obrigada. O evangelho que acontece todas as quartas, sábados e domingos, tá? Hoje a gente vai continuar falando ainda sobre a indulgência, tá bom? Hoje nós vamos falar sobre o item 19 do capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, em específico o item 19, tá? O título é esse: é permitido repreender os outros, notar as imperfeições de outrem, divulgar o mal de outrem. Esse título ele vai originar 3 perguntinhas que Allan Kardec faz para o Espírito São Luís. Só que nós só vamos focar na pergunta 19, tá bom? Tem a pergunta 20 e tem a pergunta 21 que nossos irmãos vão dar continuidade nos próximos evangelhos. Então hoje o foco vai ser a pergunta 19. Tá? Antes da nossa oração inicial, bom dia para quem está chegando, mais uma vez. Antes da nossa oração inicial, eu gostaria de fazer a leitura de uma mensagem de Emmanuel, tá? Em que ela se intitula Na Luz da Indulgência. Então a mensagem é a seguinte: na luz da indulgência, anseias pela vitória do bem. Contudo, acende a luz da indulgência para fazê-lo com segurança. Todos nós, espíritos imperfeitos, ainda arraigados na evolução da Terra, reclamamos concurso e compaixão uns dos outros. Mas nem sempre sabemos por nós mesmos quando surgimos necessidades de semelhantes recursos. Em muitas circunstâncias estamos cegos da reflexão, surdos do entendimento, paralíticos da sensibilidade e anestesiados na memória sem perceber. A jovem do teu convívio embriagou-se na ilusão, caindo em sucessivos abusos a pretexto da mocidade. Justo suspires por reintegrá-la no harmonioso desenvolvimento das próprias faculdades, situando-a no rumo das experiências de natureza superior. Todavia, para ajudá-la, não lhes reproves os sonhos. Usa a indulgência e ampara-lhe a meninice. O companheiro em provas amargas escorregou no desânimo e tombou em desespero. Claro que anelas para ele o retorno à tranquilidade. No entanto, não te entregues às críticas que lhe agravariam a irritação. Usa a indulgência e oferece-lhe o apoio. O próprio Criador espera as criaturas no transcurso do tempo, tolerando-lhes as faltas e encorajando-lhes as esperanças, embora lhes corrija todos os erros
através de leis eficientes e claras. Indiscutivelmente, ninguém constrói nada de bom sem responsabilidade e disciplina, advertência e firmeza. Mas é imperioso considerar que toda boa obra roga auxílio a fim de aperfeiçoar-se. Pensa no bem e faz o bem. Contudo, é preciso recordar que o bem exigido pela força da violência gera males inúmeros em torno e desaparece da área luminosa do bem para converter-se no mal maior. Emmanuel, do livro Livro da Esperança, psicografia de Francisco Cândido Xavier. Bom dia para quem está chegando, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas a mais um Evangelho no Lar do Lar Espírita Casa do Samaritano. Vamos agora elevar os nossos pensamentos, mentalizar o Mestre Jesus e toda a espiritualidade amiga, adentrando os nossos lares, nos envolvendo com energias balsâmicas de amor, de tranquilidade, de esperança, de harmonia, de paciência e principalmente de fé. Que essas energias benditas possam envolver a cada um dos nossos familiares, dos nossos amigos, se estender pelas casas dos nossos vizinhos, pelo bairro, pelo planeta. Que chegue aos nossos irmãos que estão necessitando de auxílio, que estão passando por momentos difíceis, de dores, de tristeza, de falta de esperança. Que as energias benditas emanadas nesse Evangelho possam envolver a cada um de nós, trazendo aos nossos corações a certeza de que Deus não abandona nenhum de seus filhos. Ele está com todos nós, nos auxiliando sempre e nos dando força para continuar a caminhada. Nesse instante, eu peço permissão à espiritualidade amiga para que possamos iniciar, portanto, as reflexões do nosso Evangelho. Que assim seja, graças a Deus. Bom dia, Karina. Seja bem-vinda. Bom, então, continuando ainda no capítulo 10, bem-aventurados os que são misericordiosos, especificamente aí ainda trabalhando sobre a indulgência, tá? No item 19, ele vai fazer uma pergunta, Allan Kardec vai fazer uma pergunta bem interessante, tá? Ele vai perguntar assim: ninguém sendo perfeito, seguir-se-á que ninguém tem o direito de repreender o seu próximo? Então ele pergunta para o Espírito São Luís o seguinte: olha, já que nenhum de nós somos perfeitos, né, todos nós temos as nossas imperfeições, nós temos o direito de repreender as imperfeições do nosso próximo? Né? Basicamente é essa a pergunta que ele faz. E aí São Luís responde: certamente que não é essa a conclusão a tirar-se, porquanto cada um de vós deve trabalhar pelo progresso de todos, e sobretudo daqueles cuja tutela vos foi confiada. Por isso mesmo deveis fazê-lo com moderação, para um fim útil, e não, como as mais das vezes, pelo prazer de denegrir. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é um dever que a caridade manda seja cumprido com todo o cuidado possível. Ademais, a censura que alguém faça a outrem deve, ao mesmo tempo, dirigi-la a si próprio, procurando saber se não a terá merecido. São Luís, Paris, 1860. Então, olha só, fazendo só uma breve retrospectiva do que o Evangelho fala sobre a indulgência, né? Já que nós estamos ainda trabalhando nesse aspecto da indulgência. Quem ainda não teve oportunidade de participar dos Evangelhos anteriores, nós temos aqui no feed gravado. Então, quem quiser assistir, pode ficar à vontade.
Então o Evangelho ele nos fala que a indulgência é justamente a virtude da compreensão. É eu olhar o meu próximo com os olhos da compreensão, com os olhos da caridade, com os olhos do amor. Tá? Então a indulgência é justamente esse sentimento fraternal, onde eu necessito cultivar em mim mesmo a virtude de evitar olhar para o meu irmão e censurá-lo, e criticá-lo, e julgá-lo, né? Evitar apontar o dedo para as imperfeições do nosso próximo e principalmente evitar falar dessas imperfeições ou mesmo divulgar essas imperfeições. Por quê? Porque nós temos consciência de que todos nós somos imperfeitos, né? Todos nós temos as nossas falhas a corrigir, as nossas imperfeições, os nossos defeitos. Muitas vezes, hábitos ainda que precisamos mudar esses hábitos, né? Então, a indulgência é justamente quando nós já desenvolvemos um nível de consciência, um nível de evolução e percebemos que esse olhar mais severo, esse olhar mais crítico, né? Esse olhar onde está mais pautado na censura, ele deve ser voltado não para o outro, não para o nosso próximo, para os nossos irmãos, mas sim para nós mesmos, né? É a gente voltar esse olhar para o nosso interior, fazer essa viagem aí de autorreflexão, de autoconhecimento e perceber em nós mesmos quais são as imperfeições, quais são as falhas, quais são os defeitos no qual a gente precisa melhorar. Tá? Então, quando a gente fala em indulgência, nós estamos falando justamente nesse teor desse olhar mais compreensivo, mais paciente, mais carinhoso para com o outro, né? E mais severos, mais críticos para conosco mesmo. Porque muitas vezes a gente observa no outro algumas imperfeições, algumas falhas, né? A gente critica, muitas vezes a gente comenta, né, as imperfeições dos nossos irmãos, mas quantas vezes essas imperfeições nas quais nós mesmos censuramos, nós também não temos, né? Quantas vezes a gente critica um comportamento de um amigo, de um familiar, e esquece de voltar esse olhar para nós mesmos e perceber que muitas vezes a gente age da mesma maneira. Às vezes até pior, não é verdade? Então, esse olhar mais severo, esse olhar mais voltado para a criticidade, né, para a avaliação, ele tem que ser voltado para nós mesmos. Então, retornando aqui à nossa pergunta do Allan Kardec, onde ele pergunta para São Luís, olha, se todos nós somos imperfeitos, né, se todos nós temos as nossas imperfeições, eu tenho o direito de repreender as imperfeições do próximo, né? Daquele irmão que convive comigo, que está na caminhada comigo. E aí o São Luís responde, né, que não é essa a conclusão a tirar-se, né? Todos nós temos que trabalhar pelo nosso progresso. E principalmente pela tutela daqueles indivíduos que nos foi confiado, tá? Então, não tem problema algum eu perceber que o outro tem as suas imperfeições. O problema não é esse, né? A questão em si, onde nós podemos refletir, não é essa. Porque nós já estamos num grau de evolução e é necessário que seja assim, onde nós já temos aí uma compreensão suficiente, uma evolução suficiente para perceber que o nosso irmão ele tem também as imperfeições dele, ele também erra como nós erramos, mas a grande questão não é essa. A questão que São Luís vai trazer aqui para a gente é justamente o seguinte, nós devemos sim perceber que o outro tem as imperfeições, até repreender, se for necessário, né?
A grande questão é com que intenção nós fazemos essa censura. Nós censuramos o comportamento do outro, muitas vezes nós censuramos as imperfeições do outro, mas por trás desse comportamento, qual é o nosso objetivo? Qual é a nossa intencionalidade? Se a nossa intenção for fazer o bem, ajudar esse espírito irmão de caminhada, né? Na sua educação, no seu processo evolutivo, na sua melhoria enquanto pessoa, enquanto espírito, essa censura, essa repreensão, ela é válida, sim. Agora, se a intenção for expor o erro alheio, se a intenção for com os olhos voltados para evidenciar essas imperfeições, com os olhos voltados para a malevolência, como ele diz aqui, não tem sentido essa censura existir. A censura, a repreensão, ela é válida quando nós temos um único objetivo de auxiliar essa pessoa no seu aspecto moral, no seu aspecto educacional, no seu aspecto espiritual. Tá? Então, ele diz aqui, né? Sobretudo aquelas pessoas cuja tutela vos foi confiada. Quando a gente ama, é normal que a pessoa, quando a pessoa amada erre, a gente vai lá, a gente aconselha, a gente repreenda muitas vezes, né? A gente censura aquele comportamento, principalmente se for um filho, no qual a gente está ali momentaneamente responsável por aquele espírito. No entanto, a forma como a gente censura, a forma como a gente repreende, muitas vezes ela vai fazer uma grande diferença, como na mensagem que Emmanuel nos trouxe. Né? A repreensão com amor, com ternura, com carinho, com paciência, com um objetivo genuíno, não é da boca para fora, né? Com aquela intenção genuína de realmente auxiliar aquele espírito de caminhada, ela vai trazer um efeito muito mais benéfico do que aquela censura no qual você vai utilizar da violência, aquela censura do qual você vai expor aquela pessoa do qual está sendo censurada. Né? Então isso vai propagar muito mais o mal do que o bem. Né? Então, São Luís continua nos dizendo aqui, né? Quando a gente censura, quando a gente reprime alguém ou repreende alguém com o objetivo de humilhar, de denegrir aquela pessoa, de expor aquela pessoa ao ridículo, né? Isso, na verdade, não é um ato de caridade. Isso é uma maldade. Nesse último caso, a repreensão é uma maldade. No primeiro, é o dever que a caridade manda ser cumprido com todo o cuidado possível. Ou seja, se você está na convivência com alguém e você percebe que ela teve uma atitude que não foi muito legal, ou que ela ainda, né, tem algumas imperfeições que precisam ser trabalhadas, é um dever nosso. É um dever nosso. Conversar com a pessoa, orientar, instruir, procurar auxiliá-la no seu processo de crescimento espiritual. Agora, nós precisamos ter cautela, nós precisamos ter cuidado para que a gente possa fazer isso de uma maneira mais indulgente, né? Compreendendo que assim como ele apresenta as suas imperfeições, assim como ele apresenta as suas falhas, os seus defeitos, eu também tenho. E muitas vezes nós precisamos nos colocar no lugar daquela pessoa. Né? E se fosse comigo? Como eu gostaria de ser tratado? Como eu gostaria de ser orientado, conduzido em determinada situação? Então, nós precisamos compreender que todos nós estamos em processo de evolução. Todos nós estamos caminhando fatalmente para a evolução. A lei do progresso, ela está aí para isso. Alguns
vamos dizer assim, caminham de uma maneira mais rápida, outros nem tanto, cada um tem o seu ritmo. Né? Então, a gente perceber as imperfeições alheias e tentar censurar, tentar corrigir, né? Não é de todo ruim. Né? A intenção, a intencionalidade que está por trás é que vai nos dizer, né, se isso é uma conduta legal ou não, tá? E um outro aspecto que a gente pode refletir disso é sempre pensar no outro, né? Quando a gente repreende, ou mesmo quando a gente censura algo que o outro fez que não é legal, e a gente faz isso utilizando a indulgência, a gente faz isso com amor, né? Com paciência, com ternura, o outro, ele não se sente humilhado. O outro, ele não se sente exposto. O outro se sente acolhido. Ele vai perceber que você fez aquilo com sentido de auxiliá-lo, com sentido de ajudá-lo ali na sua melhoria pessoal, no seu progresso espiritual. Então, ele vai perceber que você teve ali uma boa intenção, né? A intencionalidade ali vai ser válida. Tá? Então, isso é justamente o que o Evangelho vem nos trazendo. A Karine nos diz o seguinte: sim, esta máxima, como eu gostaria de ser tratada, é fundamental, justamente. Né? E é justamente essa medida do pouco que a gente utiliza, né? É sempre agir com o outro como nós gostaríamos de ser tratado. Evitar fazer com o outro o que não gostaríamos que fizesse com nós. Então, nessa pergunta aqui, São Luís deixa bem claro que não há problema não em censurar, em reprimir, em até perceber o erro do outro, tá? A grande questão é como nós vamos fazer isso e com que intenção eu vou fazer isso para com o meu próximo, para com o meu irmão. Tá? Então, procurar fazer isso com discrição, sem alarde, né? Chama a pessoa no particular, conversa com ela de boa, né? Sem expor, sem humilhar, né? Sem divulgar os quatro cantos, não tem necessidade disso. Que espelho sou eu para o próximo, justamente. Né? E aí, na última frase, ele fala uma coisa bem interessante. Ele fala o seguinte: ademais, a censura que alguém faça a outrem deve ao mesmo tempo dirigi-la a si próprio, né? Procurando saber se não a terá merecido. Olha só que puxão de orelha a gente levou aqui. Muitas vezes, essa censura, essa crítica que a gente faz aos nossos irmãos, às vezes é um familiar, aquela pessoa que é mais difícil de convivência, né? Às vezes é um amigo do trabalho. E às vezes a gente está lá criticando, censurando, julgando, apontando o dedinho para as falhas. Né? E ele diz o seguinte: antes da gente fazer isso, essa censura, ela deve ser voltada a nós mesmos. É justamente o que eu falei no início, voltar esse olhar mais crítico, mais severo para nós, não é para com o nosso próximo, não é para com o outro. Porque muitas vezes a gente enxerga o que está no outro e a gente é cego, vamos dizer assim, para as nossas imperfeições. E muitas vezes o que a gente critica no outro, a gente faz. As ações que a gente percebe, que a gente olha para o nosso próximo e que a gente julga está equivocado, está errado, a gente às vezes faz também. Né? Então, antes da gente julgar, antes da gente apontar o dedo, antes da gente criticar, antes da gente repreender a conduta, o comportamento do nosso próximo, o que nós podemos fazer? Analisar em nós mesmos. Se eu também não faço isso, se eu também não ajo da mesma maneira, né? E se fosse eu naquela situação, será que eu não agiria da mesma maneira? Às vezes até pior, não é verdade? Então ele deixa bem claro aqui, vamos aí, essa censura
sempre ela deve ser dirigida a nós primeiro. Tá? Por isso é importante o autoconhecimento, a autoanálise. Você se conhecer, você perceber quais são os aspectos que devem ser melhorados em você. Porque quando a gente faz essa viagem interior, a gente percebe que a gente não consegue mudar o outro. A gente consegue mudar uma única pessoa. Quem é? Nós mesmos. E na medida que eu vou me modificando, na medida que eu vou mudando as minhas atitudes, os meus pensamentos, os meus sentimentos, eu consigo enxergar no meu próximo também uma pessoa que está se esforçando para evoluir, uma pessoa que está se esforçando para crescer e que também vai cometer erros, que também vai cometer equívocos durante aí o seu processo de caminhada e que está tudo bem, né? Ele erra, nós erramos, mas sempre tentando aí olhar o nosso próximo com esse olhar da indulgência, da compreensão, da paciência, da caridade e do amor, certo? Amanhã a nossa amiga Priscila Feijó ela vai dar continuidade à pergunta 20, tá? E em seguida, na quarta-feira, a pergunta 21. Então, finalizando as nossas reflexões aí do item 19, sempre temos que ter em mente que a censura ela deve ser sempre voltada a nós mesmos, né? A indulgência ela é justamente esse sentimento da compreensão, de olhar o outro nesse aspecto voltado para a caridade, né? Evitar, de certa forma, perceber essas imperfeições, mas se perceber, evitar divulgar, não tem necessidade. Evitar crítica desconstrutiva, né? E se a gente for censurar, se a gente for repreender de alguma forma, que a intenção seja genuinamente focado no aspecto educacional, de melhoria moral, de melhoria espiritual, para que o outro não se sinta constrangido, para que o outro não se sinta humilhado. Então, como a nossa colega bem falou, ter sempre essa medida. Eu faço com o meu próximo o que eu gostaria que ele fizesse comigo. E tem sempre uma conduta que eu gosto muito, e que o Evangelho nos orienta. Quando a gente se depara com determinadas situações, que muitas vezes o primeiro impulso é julgar, a gente deve se perguntar: se fosse Jesus, de que maneira ele agiria para com aquele nosso irmão? O que ele faria naquela situação? O que ele diria para aquele nosso irmão? Então, quando a gente se pauta nessas duas perguntas, a gente evita nos tornarmos juízes dos nossos próximos, dos nossos semelhantes. Porque nós não somos juízes de ninguém. E lembrando da mensagem de Emmanuel que eu li no início do nosso Evangelho, onde ele nos diz o seguinte: o próprio Jesus, ele tem paciência de esperar o nosso tempo para corrigir as nossas imperfeições. Ele espera pacientemente. Claro, fazendo as correções necessárias. Ninguém escapa às leis divinas, às leis de ação e reação. Mas nem por isso ele vai usar de uma conduta violenta, nem por isso ele vai usar da falta do amor. Não, ele vai esperar o nosso tempo. A justiça será aplicada, mas tudo, com muito amor, com muita paciência, tendo a consciência que todos nós estamos caminhando para o progresso. Tá certo? Então essas eram as nossas reflexões do Evangelho de hoje. Tá? Antes da gente fazer a nossa prece final, eu gostaria de comentar com vocês a respeito da campanha do Setembro Amarelo desse ano. Esse ano nós estamos com a campanha Toda Vida Tem Valor. Tá? Todo ano o Lex ele faz uma campanha em alusão ao Setembro Amarelo. Tá?
Mas lembrando que a valorização à vida, a prevenção ao suicídio, ela acontece durante todo o ano. Então, durante todo o ano, nós estamos de portas abertas para receber aqueles irmãos, aquelas pessoas que precisam de uma ajuda, de uma escuta amiga, de uma conversa fraterna. Aqui mesmo, nos destaques aqui do Instagram, nós temos o destaque onde nós temos o atendimento fraterno, onde os nossos irmãos eles disponibilizam um horário para quem está precisando conversar, de uma escuta amiga, tá? E se você quiser participar dessa campanha linda, Toda Vida Tem Valor, nos auxiliar a ajudar cada vez mais pessoas, aqui mesmo no vídeo do Instagram, nós temos uma publicação onde vai estar dando aí as orientações, o valor da blusa é R$25. Quem quiser adquirir, colaborar com a campanha, nos ajudar nos nossos trabalhos, tá? Ainda não voltamos de forma presencial, ainda estamos de forma remota, mas o trabalho ele não para. Então quem quiser colaborar é só ficar à vontade, tá? Quem quiser adquirir a blusa, tem todas as informações aqui no nosso vídeo. E lembrando também que nós temos também um serviço de delivery, tá bom? Quem não puder se deslocar para pegar a blusa, que não tem tempo, é só entrar em contato com o contato aqui do feed e a gente disponibiliza também um serviço de delivery, tá bom? Então vamos agora nos concentrar, passar para a nossa oração final. Amado Mestre Jesus, é com o coração cheio de gratidão que te agradecemos por mais uma oportunidade de refletir sobre o teu evangelho de amor e de caridade. Que possamos cada vez mais trabalharmos a indulgência para com nossos irmãos, para com o nosso próximo. E esse olhar mais crítico, mais severo, que seja sim para com as nossas imperfeições. Enxergar no nosso próximo a nossa imagem e semelhança. Então, se eu quero que ele mude, se eu quero que ele melhore, essa melhoria tem que começar de mim. Que essas energias possam permanecer em nossos lares e nos envolver durante toda a semana. Fica conosco, que assim seja. Amores, obrigada pela companhia de cada um de vocês, pela participação. Um bom sábado para todos nós e sintam-se abraçados, tá bom? Beijinhos, tchau!